Uma casa de apostas feita para você, torcedor paranaense. A Bplay Paraná chegou como parceira do canal 3 Pontos para trazer para você as melhores odds, os melhores mercados para que a gente possa se divertir junto. Salve, 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 rapaziada. Tudo certo com vocês? Espero que vocês tenham ido lá na Bplay. Começa mais um mês agora no canal 3 Pontos, né? Vamos para março. Conto com a companhia de vocês ao longo de todo esse período, ajudando a gente nas lives, ajudando a gente nos vídeos, sempre trocando e falando muito sobre Furacão. E eu começo o mês trazendo uma informação legal para vocês, cara. Eu começo o mês mostrando como existe algo muito importante no futebol que se chama cultura futebolística. E nem sempre a cultura futebolística ela vai transcender o campo. Às vezes você tem uma cultura e as ferramentas que você tem para a execução dessa cultura não são das melhores. Isso gera uma não execução desse modo de jogar que o clube e o torcedor entende que é o modo de jogar que o clube em questão, que é o Atlético Paranaense, deve jogar. O jogo do Atlético Paranaense é um jogo de pressão, é um jogo ofensivo, é um jogo agressivo. E acho que a gente não conseguiu ser o Atlético que o torcedor gosta no confronto contra o Maringá. E acho que o Maurício Barbieri, ele assume o erro ao montar o time contra o Paysandu. Pode não ser uma declaração vocal, mas eu acho que é uma declaração até mais importante, que é em meio de atitude. O Barbieri entende. Errei contra o Maringá, vou tentar consertar a partir do início da Série B. E desculpa, era para isso que o Campeonato Paranaense servia. Para a gente entender erros e para a gente também entender acertos. E acho que no final das contas, entender erros nesse momento é muito mais importante do que entender erros em, sei lá, na 10ª rodada da Série B. A derrota na Série B, ela tem um valor muito maior do que em qualquer outra competição que a gente tem no ano. Não é à toa que é a nossa principal competição, nosso principal objetivo em 2025. E eu tava pensando, né, putz, como o Atlético vai entrar no jogo contra o Paysandu, como o Atlético vai entrar no jogo contra o Paysandu, até conversar com algumas pessoas. E essas pessoas, elas foram muito sinceras. O Atlético, ele não é que ele vai pra cima do Paysandu. O Atlético vai tentar ir pra cima de todo mundo, jogando em casa ou jogando fora de casa. Eu acho que existe uma linha tênue entre a irresponsabilidade e a ofensividade. Mas a maneira que o técnico Maurício Barbieri comunicou, não só aos jogadores, mas ao Clube Atlético Paranaense, de como vai ser os funcionamentos e o comportamento dessa equipe durante a Série B, é muito claro. O Atlético vai ser um time ofensivo, o Atlético vai ser um time agressivo, o Atlético vai ser um time que tenta pressionar o adversário lá em cima. O Atlético vai ser um time que tenta ganhar disputas para recomeçar o jogo e ter muito volume. Aí entra aquela questão, vai conseguir ou não vai conseguir? E conversando com várias pessoas, entre jogadores e profissionais, assim, é muito legal entender que depois dessa parada forçada, que foi uma parada gerada por uma eliminação, a gente tá numa condição de, pô, será que esse tempo foi proveitoso? Será que esse tempo não foi proveitoso? E é quase que uma unanimidade. Todos gostaram muito dessa sequência de treinos. Todos elogiaram muito o desempenho da equipe no confronto contra o Brusque, no jogo treino. E todos estão muito confiantes para a estreia da Série B. Todos estão acreditando muito no trabalho que vem sendo desenvolvido. E eu acho muito importante essa frase, trabalho que vem sendo desenvolvido, porque é algo raro no Atlético. Ou você dá muito certo de imediato no Atlético, ou você não acontece no Atlético. E às vezes você precisa errar para recomeçar. Às vezes você precisa errar para entender o que é o Atlético. O Barbieri é um profissional que ele está entendendo o que é o Atlético. Entrar com 3 zagueiros numa proposta mais reativa contra o Maringá, apesar de ter um plano de jogo condizente com os desafios que a gente ia enfrentar, não conversa com a cultura do clube. Não conversa com o que o clube quer ser e com o que o torcedor enxerga o clube sendo. Eu acho que isso é muito importante. Como o atleticano vislumbra o Atlético.
Ele não foi nem de perto do que a gente viu contra o Maringá. Só que ao longo desse início de temporada, a gente já conseguiu ser esse Atlético que o torcedor sonha, ou que o torcedor deseja, porque o sonho é algo muito forte, em outros momentos. Um Atlético com um volume ofensivo impressionante, criando em sequência 20, 25 chances de gol por jogo. Um Atlético que frequenta o campo de defesa do adversário. Um Atlético que empurra o adversário para trás. Isso não é problema para construir contra um bloco baixo. Esse Atlético, ele é o que o torcedor quer ver. Ah, mas a estratégia não deu certo. Óbvio que o resultado sempre vai condicionar a relação do torcedor com o que vem sendo demonstrado dentro de campo. É óbvio, é nítido, é claro, é cristalino. Mas, no final das contas, é ter identidade. A gente fala sobre cultura de clube, mas o mais importante nisso tudo é ter identidade. E desculpa, o jogo que a gente quer ver ao longo da Série B, a gente tem ferramentas para isso. A gente tem ferramentas no Bruno Zapelli, que talvez seja a principal ferramenta do Atlético para mim, do João Cruz, que inclusive foram muito bem no jogo treino, se encontrando, participaram da construção de 3 gols. Aí você tem no Luiz Fernando e no Velasco 2 pontas de um nível muito legal pro desafio que a gente vai ter ao longo da temporada. A gente tem um zagueiro de bom nível como o Léo, a gente tem um lateral como o Esquivel, a gente tem um atacante como o Alan, que é um atacante muito inteligente para abrir espaço. A gente tem um 12º jogador como o Isaac, que, pô, se movimentando, tem total condição ali de ser esse cara que muda o ritmo do jogo. O próprio Tevez crescendo, o Wallace aparecendo. Se o técnico Maurício Barbieri quiser ter vida longa no Atlético, ele precisa que o Atlético seja Atlético. E não é o Barbieri que vai definir a identidade do Atlético. O Atlético foi traçando sua identidade ao longo do tempo. Às vezes com mais ferramentas, às vezes com menos ferramentas. Mas no final das contas, isso até facilita pro Barbieri. Ele sabe o que tem que fazer. Agora é ele saber o que ele tem que fazer e passar para os jogadores. Acontecendo essa transição da informação, essa questão do torcedor não se identificar com o clube dentro de campo vai ficar pro lado. Volto a dizer, acho que o Atlético tem boas ferramentas. Tô interessado em ver essa proposta agressiva que foi trabalhada nessa pausa forçada dentro de campo. Tô interessado para ver Zapelli, tô interessado para ver João, tô interessado para ver Luiz, tô interessado para ver Velasco. Eu acho que um grande time, ele começa nos sentimentos que ele desperta. É aquilo que a gente sempre fala, né? Futebol é um jogo muito sensorial. E eu não sei vocês, mas eu tenho curiosidade de ver esse time em campo. Eu tenho curiosidade de saber até onde esse time pode chegar. Eu tenho curiosidade de ver esse time evoluindo. E eu acho que esse time tem muito para onde evoluir. Eu acho que esse time tem muito para onde crescer. Vamos ver o que o processo nos devolve. Agora fica no processo que parte também dessa semana de trabalho. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. E acho que de alguma forma, volto a dizer, o Atlético olhando pro seu torcedor. De alguma forma,